Antes de orarmos juntos, vamos meditar na palavra de Deus em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. A Bíblia diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Nós vivemos em um mundo governado por tempos e estações. Nada acontece por acaso. Existe um momento certo para tudo aquilo que Deus deseja realizar em nossas vidas. Cada direção que Ele nos dá está conectada a uma estação específica. E aqui está algo sério que muitos ignoram. Estações podem ser perdidas. Quando Deus fala, Ele não fala de forma aleatória. Ele fala com propósito, com precisão e dentro de um tempo determinado. O Senhor conhece perfeitamente o tempo certo de cada pessoa, e suas instruções são liberadas de acordo com esse tempo. O problema é que, quando escolhemos não obedecer, quando adiamos aquilo que Deus nos pediu, começamos a nos prejudicar sem perceber. O atraso na obediência gera consequências. Perdemos oportunidades, atrasamos processos, deixamos escapar momentos que nunca mais voltarão. Mesmo que Deus, em sua misericórdia, restaure caminhos e nos dê novas chances, o tempo que passou não pode ser recuperado completamente. Aquilo que deveria acontecer em uma fase da vida pode acabar sendo empurrado para outra. E isso é perigoso. Por isso, adiar o que Deus pediu nunca é algo pequeno. É algo que pode afetar diretamente o propósito que Ele planejou para você. Muitas vezes, Deus nos dá direções que parecem difíceis, grandes demais ou até impossíveis aos nossos olhos. E a verdade é que sim, Ele faz isso. Deus nos chama para passos que exigem fé, coragem e total dependência dEle. E quando ouvimos essas instruções, é natural que surjam dúvidas. O medo aparece, a insegurança tenta dominar, e começamos a questionar se realmente conseguimos dar aquele passo. Mas é exatamente nesse momento que precisamos lembrar do que está escrito em Josué capítulo 1, versículos 7 ao 9. O Senhor disse a Josué: "Sê forte e muito corajoso, não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares." Perceba algo poderoso aqui. Quando Deus dá uma direção, Ele não apenas ordena, Ele também garante a sua presença. Você não está sozinho. Se Deus te pediu algo, é porque Ele já preparou o caminho. Ele já liberou a graça necessária. Ele já decidiu estar com você em cada passo. O medo pode até tentar te parar, mas a presença de Deus é maior do que qualquer insegurança. Ao longo de toda a história de Josué, Deus repete a mesma instrução: seja forte, seja corajoso, não tenha medo. Isso mostra que a coragem não é opcional, ela é essencial para quem deseja viver o propósito de Deus. Em termos simples, deixe o medo de lado e segure firme na mão de Deus, porque quando Ele guia, Ele sustenta. Talvez você esteja pensando que tem motivos válidos para ainda não ter começado aquilo que Deus pediu. Você analisou, pensou, calculou os riscos e, na sua lógica, ainda não parece o momento certo. Mas aqui está uma verdade que precisa ser confrontada. Deus não nos dá instruções para serem apenas analisadas. Ele nos chama para obedecer. Nem sempre vai fazer sentido. Nem sempre vai parecer viável. Mas a obediência nunca foi baseada no nosso entendimento, e sim na nossa confiança em Deus. A Bíblia nos ensina que, se estivermos dispostos e obedientes, comeremos o melhor desta terra. Existe recompensa na obediência. Existe avanço quando paramos de adiar. Por outro lado, a hesitação tem um custo alto. Se você continua adiando, ignorando ou empurrando para depois aquilo que Deus já deixou claro, pode chegar um momento em que aquela oportunidade simplesmente não estará mais disponível. Aquele tempo passa, aquela estação se encerra. E então vem uma das maiores dores: nunca descobrir o que Deus havia preparado para aquele momento da sua vida. Há histórias de pessoas que ouviram claramente a direção de Deus, mas decidiram esperar. Anos se passaram, e quando finalmente resolveram agir, já era tarde. As conexões haviam se perdido, as portas se fecharam, e o que poderia ter sido feito naquele tempo já não era mais possível. Outros receberam ideias, sonhos, projetos, mas ficaram apenas pensando, planejando, duvidando, até que viram alguém fazer exatamente aquilo que um dia Deus colocou em seu coração. A oportunidade foi dada, mas não foi aproveitada. Deus continua sendo bom e misericordioso, mas precisamos entender algo: aquilo que rejeitamos pode não permanecer disponível para sempre. E muitas vezes, perdemos não porque Deus não quis fazer,
mas porque demoramos para obedecer. Se formos sinceros, na maioria das vezes o que nos impede de obedecer não é falta de direção, é medo e incredulidade. Ou você tem medo do que Deus te pediu, ou, no fundo, não acredita completamente que aquilo vai dar certo. O medo paralisa. Ele faz você imaginar cenários negativos, exagerar riscos e esquecer quem é o Deus que te chamou. Já a incredulidade enfraquece a fé, gera dúvida e te impede de avançar com confiança. A palavra de Deus é clara. O Senhor não nos deu espírito de medo. Isso significa que toda vez que o medo domina suas decisões, há algo fora do lugar. O medo não vem para te proteger. Ele vem para te impedir. Ele tenta roubar aquilo que Deus quer fazer na sua vida. A incredulidade funciona de forma semelhante. Em Hebreus capítulo 3, somos alertados sobre o perigo de um coração que se afasta de Deus por não crer. A própria Bíblia trata a incredulidade como algo sério, porque ela nos desconecta da fé. E sem fé, é impossível agradar a Deus. Em Tiago capítulo 1, está escrito que aquele que duvida é como uma onda do mar, levada de um lado para o outro. Uma pessoa assim se torna instável, indecisa, travada. E isso explica porque muitos não avançam. Não é falta de capacidade, é falta de firmeza espiritual. Mas há uma boa notícia. Medo e incredulidade não precisam continuar dominando sua vida. Eles podem ser vencidos. E o caminho para isso não é força humana, é aproximação de Deus. Quanto mais você se aproxima dele, mais a fé cresce. Quanto mais você se enche da palavra, menos espaço o medo tem. A fé substitui o medo. A verdade vence a dúvida. E quando isso acontece, você finalmente encontra coragem para dar o passo que estava adiando. Se existe um caminho para vencer o medo e a incredulidade, esse caminho é permanecer em Deus. Não existe crescimento de fé longe da presença. A fé não nasce do esforço humano, mas do relacionamento com o Senhor. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Isso significa que, quanto mais você se expõe à verdade, mais sua fé é fortalecida. Por isso, em momentos como esse, você precisa se aproximar ainda mais de Deus. Permanecer em oração. Permanecer na palavra. Permanecer sensível à voz dele, especialmente quando se trata de propósito. Se você é alguém que recebeu uma direção de Deus há dias, meses ou até anos e ainda não agiu, este é o momento de voltar. Voltar para aquele lugar onde você ouviu a voz de Deus com clareza. Talvez você tenha notado aquela ideia, aquele direcionamento, aquele chamado, mas o tempo passou e você deixou aquilo de lado. Hoje, isso pode parecer distante, difícil ou até fora de tempo, mas não tome a decisão de que acabou sem antes buscar a Deus. Se aquela estação realmente passou, o próprio Senhor vai te mostrar. Mas enquanto ele não disser isso, ainda existe espaço para obedecer. Talvez não seja mais no tempo ideal, mas ainda é tempo de dar um passo. E Deus honra corações dispostos. Se hoje você decidir parar de adiar, se posicionar e dizer, Senhor, agora eu estou pronto, ele vai te encontrar nesse lugar. Ele sempre responde à disposição sincera. Então, volte à oração. Volte à palavra. Reacenda aquilo que Deus já falou com você. Porque a fé cresce quando você se aproxima, e a coragem nasce quando você decide obedecer. Pai Celestial, eu te agradeço por este dia e por tua palavra que trouxe luz ao meu coração. Obrigado por me mostrar aquilo que eu ignorei, aquilo que adiei e aquilo que o medo e a incredulidade tentaram roubar de mim. Senhor, hoje eu reconheço que ouvi a tua voz. O Senhor falou comigo de várias formas, através da tua palavra, de convicções no meu espírito e de confirmações ao longo do caminho. E ainda assim, eu hesitei. Eu escolhi o que era confortável. Eu preferi o que parecia seguro, em vez de confiar totalmente em ti. Por isso, Pai, eu te peço perdão. Perdão por cada vez que duvidei. Perdão por cada vez que resisti. Perdão por tratar a tua direção como algo opcional, como se eu pudesse decidir o melhor caminho sem depender de ti. Hoje eu me arrependo, Senhor, e peço que a tua misericórdia me alcance de forma profunda. Que ela seja maior do que meus erros, maior do que o tempo que eu sinto que perdi. Restaura em mim o senso de propósito. Reacende aquilo que o Senhor já colocou no meu coração. Me dá coragem para avançar. Pai, remove de dentro de mim todo medo. Arranca toda incredulidade. Quebra toda barreira que tem me impedido de obedecer.
Silencia toda voz contrária que diz que eu não sou capaz, que não é o momento, que é tarde demais. Hoje eu rejeito essas mentiras. Eu escolho confiar em Ti. Eu escolho dar o passo. Mesmo sem entender tudo, mesmo sem ver o caminho completo, eu decido obedecer. Eu decido confiar na Tua direção mais do que nos meus próprios pensamentos. Fortalece a minha fé. Senhor, me ensina a permanecer em oração, a buscar a Tua presença continuamente e a amar a Tua palavra acima de qualquer outra coisa. Que a minha obediência não seja momentânea, mas constante. A partir de hoje, eu não quero mais adiar. Eu não quero mais fugir. Eu quero viver tudo aquilo que o Senhor preparou para mim. E eu declaro, em nome de Jesus, que a partir deste momento eu caminho em fé, em coragem e em obediência. Amém. Que essa palavra tenha falado profundamente ao seu coração hoje. Talvez você tenha percebido que esteve adiando decisões importantes ou deixando para depois aquilo que Deus já havia te mostrado com clareza. Mas hoje é um novo começo. Deus ainda está falando. Ele ainda está chamando. E mais importante, Ele ainda está disposto a caminhar com você em cada passo de obediência. Não permita que o medo continue te paralisando. Não deixe a dúvida roubar aquilo que Deus preparou para esta estação da sua vida. Existe algo à sua frente, mas exige uma resposta sua. Comece com o que você tem. Dê o primeiro passo. Mesmo que pareça pequeno, mesmo que você não veja tudo com clareza, apenas avance confiando que Deus está com você. A obediência de hoje pode transformar completamente o seu amanhã. Se essa oração falou com você, escreva nos comentários. Eu escolho obedecer. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa mensagem hoje. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais orações que fortalecem sua fé todos os dias.